bate-papo agora aqui, política ao pé do ouvido, com o Girlei Lage, vereador, tá ali, Túlio Demarco, do jornal Cabral Brilha, formado em inteligência política, e doutor Loredano Júnior, advogado e procurador-geral também do município. Vamos falar um pouco aqui sobre as eleições de 2022, também um prognóstico aí do que vai ser, o que vai acontecer aí em 2023 na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do governador Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia. Beleza? Tamo junto. Você ouve Manhã Total 104,9, a sua nova onda no ar. Olá, são 9 horas e 47 minutos aqui na Coroa Vermelha FM, 9 horas e 47 minutos aqui na 104,9. Como anunciado desde ontem, né? Hoje aqui um programa, um feriado, né? Mas vamos ter aqui um bate-papo muito importante, interessante, sobre política, né? Estamos aí, 3 dias depois das eleições de 2022, aí, das eleições que entrou para a história, nessas eleições de 2022, nesse segundo turno principalmente, onde tivemos aí o resultado mais apertado desde 1989. Então convidei aqui, né, 3 amigos, 3 especialistas, conhecedores de política, que vivem a política intensamente. Vereador Girlei Lage, político atual, legislador aqui do município. Também nosso amigo Túlio Demarco, do jornal Cabral Brilha, que é formado em inteligência política, também cientista político. E o doutor Loredano Júnior, advogado, procurador-geral do município, também é político, né? Já se candidatou uma vez como vice-prefeito, outra vez como candidato a prefeito aqui do município. Eu, como não entendo quase nada de política, eu quero ouvir, né, dos nossos amigos aqui, os especialistas, um panorama como que foi aí essas eleições 2022, onde tivemos aí, né, a eleição do ex-presidente e agora atual, a partir de 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para o 3º mandato, fazendo história aí, sendo o primeiro no Brasil a governar o país pela 3ª vez. E também aí o presidente Jair Bolsonaro, que desde quando o Brasil instituiu a reeleição, ele é o primeiro a não conseguir uma reeleição desde 1998, quando o Fernando Henrique foi o primeiro presidente reeleito no Brasil. Aí veio Fernando Henrique, Lula, Dilma, e o Bolsonaro é o primeiro a não conseguir. Então nós vamos conversar com os nossos amigos aqui sobre essas eleições, aí uma das mais acirradas da história do nosso país. Bom dia, Girlei Lage, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez aos estúdios da 104,9. Bom dia, meu amigo Henrique Anderson, bom dia, meu amigo Túlio, bom dia, meu amigo Loredano, e de forma especial, os ouvintes da 104,9 que está aí em suas casas, em seus trabalhos, acompanhando. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui debatendo os assuntos de nosso país. Muito bem, bom dia, meu amigo Túlio Demarco, seja bem-vindo aqui aos estúdios da 104,9. Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes da Rádio Coroa Vermelha. É um prazer estar mais uma vez aqui, junto com o Loredano e junto com o Girlei, para a gente bater esse papo aí com você e com os ouvintes de Santa Cruz Cabral. Bom dia, doutor Loredano Júnior, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da 104,9. Bom dia, Henrique, bom dia, Girlei, bom dia, Túlio, bom dia aos ouvintes da Rádio 104,9, Coroa Vermelha FM. É um prazer imenso sempre estar aqui, sempre discutindo, seja os assuntos da nossa cidade, seja os assuntos do nosso país. E só esclarecer um tema, Henrique, eu sou procurador do município concursado. O procurador-geral hoje então. o meu amigo Dr. Hélio Lima, e eu continuo no quadro porque fui o primeiro procurador concursado do município, passei no concurso de 1996 com o prefeito Manezinho. São quantos no Hoje, município? concursados somos 4, porque tinha o Dr. Luiz Carlos que, por força da aposentadoria, teve que se desligar do quadro. Muito bem, então, meus amigos, o intuito do convite para esse bate-papo aqui é sobre as eleições 2022, umas eleições que podemos dizer que está na história do nosso país. Tivemos aí a menor diferença de um candidato para o outro, né, desde 1989, e também
o primeiro candidato, desde quando começou a reeleição no Brasil, que não conseguiu se reeleger, e temos aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para o terceiro mandato. Lula foi eleito com 50,9% e Bolsonaro ficou em segundo lugar com 49,10%. Então, já não era indiferente para ninguém que o Brasil vive uma polarização. Desde 2018 começou essa polarização bem acirrada de esquerda e direita, e foi comprovado aí nas urnas, nessas eleições. Aí eu pergunto para vocês, estamos realmente mesmo divididos, né, no nosso país, Girlei? Ô Henrique, primeiro, só para ressaltar aí a sua modéstia, quando você fala que você não entende muito de política, Henrique é de Itajuípe, né? Hoje já é um cidadão cabralense que já mora aqui há muito tempo, mas lá em Itajuípe, Henrique, o pai de Henrique, finado Hélio, diz ele que era grande liderança, né? Um cara que amava a política. Tem Itajuípe também, finado Codó, né? Então, assim, Itajuípe é uma cidade de pessoas politizadas. E Henrique, eu não tenho dúvida nenhuma que é também, Túlio. Apesar da modéstia dele, é um cara politizado. Não, assim, os trampos, essas coisas assim, essas paradas, não. Sinceramente, eu não conheço. Não é modéstia, não. É que eu realmente não conheço mesmo, não. Mas conversando com vocês aqui, a gente vai conhecer um pouco. Mas voltando aí à questão que você colocou, né, da política nacional, o resultado eleitoral, ele diz por si só. Na verdade, não precisa muita análise. Né? Nós temos aí um país praticamente dividido ao meio. Né? Praticamente uma votação aí idêntica. Né? 2 milhões para um eleitorado de mais de 150 milhões de eleitores é praticamente mínima, né, essa diferença. Então, vamos estar debatendo aqui as questões ideológicas, as questões de progresso, mas não podemos negar que o país hoje está assim, né, dividido praticamente ao meio. Se nós analisarmos aí por regiões, nós vamos ver que das regiões do país, a única região que Lula ele teve uma votação a mais do que de Bolsonaro foi no Nordeste. Nas outras regiões, Bolsonaro acabou na frente. A diferença é que algumas outras regiões são pequenas e as outras regiões maiores foi mais acirrada a votação. No Nordeste não, a diferença é enorme. Por exemplo, aqui nós temos aqui na Bahia, a margem de diferença foi quase 4 milhões de diferença entre Lula e Bolsonaro. Então é uma diferença enorme. Se nós olharmos o resultado final nacional, foram 2 milhões de votos, né, Lula colocou em Bolsonaro. Se nós olharmos só a Bahia, já foi o dobro, né, dessa diferença. Então a Bahia ela teve um peso muito importante nessa decisão eleitoral. Muito bem, Túlio, como é que você analisa aí essa polarização no Brasil nesse momento? Eu analiso da seguinte forma, Henrique. São duas coisas que a gente percebe nessas eleições que foram atípicas, né, e saíram do padrão das eleições anteriores. A polarização, né, e o grau de rejeição. Né? Foram duas coisas que parece que são conjuntas, mas são também distintas, porque nós tivemos 50% de rejeição de Bolsonaro e 46% de Lula. Então, entre, né, os extremos, havia ali no meio também eleitores que não estavam querendo votar em nenhum dos dois. Então, isso foi um aspecto interessante também, que depois a gente percebe. Apesar da política, né, não ser uma ciência exata, depois quando a gente começa a perceber algumas nuances dos números, a gente começa a entender um pouquinho o que foi a cabeça dos eleitores. Né? Mas foi muito acirrada. Né? Teve um amigo meu até que falou o seguinte: estava torcendo pelo empate. Porque... que é pros pênaltis? Não, porque foi o seguinte: ele gosta muito de churrasco, de tomar cerveja e de dar tiro para cima. Nossa. Ele estava torcendo por empate. Mas nós temos que, né, analisar essa questão. Né? Depois nós vamos colocar alguns números na mesa aqui para nós quatro discutirmos. Antes de eu passar para o doutor Loredano aqui, já continuando com você, em relação a essa questão da rejeição que você falou, teve a questão também dos votos, por não por ideologia, mas por não gostar desse, votar nesse também, né? Exatamente. Né? Teve eleitores que votaram mais, né, no sentido de não querer que o desafeto dele, o candidato desafeto dele ganhasse, do que mesmo pela preferência pelo voto de quem ele votou. Então houve muito isso, principalmente no segundo turno.
né? O primeiro turno eles votaram nos outros candidatos e depois, ou não votaram. Nós tivemos um outro aspecto interessante que a gente vê no padrão das outras eleições. Quando existe essa questão do segundo turno, principalmente aqui como aconteceu na Bahia, governo estadual e governo federal, há uma tendência sempre da abstenção ser maior do que do primeiro turno. E foi também um fato inédito essa questão de todas as outras eleições que aconteceu diferente. Ficou mais ou menos o índice de abstenção mesmo, foi até um pouco menor do que do primeiro turno. Então é justamente aqueles eleitores ou que não votaram, ou que votaram nos outros candidatos, mas fizeram questão de comparecer às urnas para garantir que o desafeto, né, dele, em caso de preferência de votos, não ganhasse as eleições. E o senhor como analisa, doutor Loredano, essa questão da polarização no Brasil, que ficou bem acirrada mesmo, a diferença, como o Gilei falou, assim, mínima mesmo, entre os dois candidatos. Henrique, eu vou te ser muito franco, eu não acredito na polarização esquerda-direita, não. Eu acredito na polarização Bolsonaro-Lula, que é diferente. Duas figuras emblemáticas, duas figuras muito fortes, né? E você não teria nenhum outro candidato da esquerda que iria polarizar com Bolsonaro dessa forma, e nenhum candidato da direita queria polarizar com Lula dessa forma. Então, o que se criou no Brasil é uma polarização entre duas figuras, né, emblemáticas aí, que uma é o Lula, né, tradicional, um cara que já está na política há muito tempo, do ponto de vista da política nacional, né, e o Bolsonaro, que acabou se criando a partir de 2018. Então, foi uma política muito acirrada, e o que eu digo para você é o seguinte: Lula teve 60 milhões de votos, eu acredito que 25 a 30% disso aí foram votos de rejeição a Bolsonaro, e Bolsonaro teve 59 milhões de votos, que eu acredito que 25 a 30% também foram votos de rejeição a Lula. Então, é um momento muito crítico, muito delicado que o país passa, e assim, o que a gente precisa é que essa transição seja feita da forma mais rápida possível e mais democrática possível. O senhor tocou num fato aí muito importante, porque no primeiro turno a gente teve a Simone e o Ciro, que teoricamente são candidatos de linha mais à esquerda, que declararam apoio a Lula, que não fez uma diferença tão grande, né, se fôssemos contar os percentuais de Ciro e Simone no primeiro turno, com os de Lula no primeiro turno, a diferença seria bem ampla, né, nesse segundo turno, né? O que eu acredito é o seguinte, eu vou te ser muito franco, as pessoas acreditam ao Nordeste a vitória de Lula. Eu digo o seguinte: o Nordeste já era esperado. Eu acho que o Lula deve muita eleição dele à votação que ele teve em São Paulo. Por quê? Porque era onde ele esperava tirar uma diferença gigantesca, que o Bolsonaro esperava tirar uma diferença muito grande. E aí tivemos dois fatores aí que não corresponderam à expectativa dele. Foi a capital, que Lula teve mais votos, e o interior, que aí o fator Geraldo Alckmin pesou bem, porque, não obstante ainda Bolsonaro ter ganhado com bastante diferença no interior de São Paulo, não foi a diferença que ele esperava. E o Alckmin é um cara que milita muito bem no interior de São Paulo. Então, foi uma eleição realmente o que definiu em favor de Lula, na minha visão, porque eu entendo o seguinte: o Sul já era esperado ser bolsonarista e o Nordeste já era esperado ser Lula, né? A gente sabe disso, né? E o que foi que fez a diferença? Foi a votação que não correspondeu em São Paulo ao que o Bolsonaro esperava. Ele esperava sair com 4, 5 milhões de votos diferentes em São Paulo, e, salvo engano, talvez o Túlio tenha os números, foram 2 milhões e pouco, que não foi suficiente, só a Bahia deu 4 milhões de votos de diferença em favor de Lula. Ô Túlio, acompanhando a apuração, logo nas primeiras percentuais de urnas abertas, Bolsonaro colocou até uma margem boa, né? Se eu não me engano, 52, até chegou até 53. E aí ele só ia caindo. Quando chegou na 65% das urnas apuradas, foi quando o Lula empatou e virou. Só que ali Lula aumentava poucos décimos de frente, e Bolsonaro diminuía. Então, eu até acompanhava na Jovem Pan News, que deu um prognóstico que as eleições seriam decididas ali quando tivesse 85% das urnas apuradas. Aí o outro comentarista já falou que só iria ter certeza mesmo quando tivesse 98% das urnas apuradas. E aí, trazendo aí, como o doutor Loredano falou, a gente vê aqui mesmo em São Paulo, né? A eleição em São Paulo aí, onde
por mais que lá na capital ganhou o candidato a governo bolsonarista, né, o Tarcísio, mas Lula foi bem votado. E aí, Bolsonaro ele conseguiu praticamente ter um empate técnico com Lula em Minas Gerais, que é o segundo colégio, né, eleitoral, São Paulo, Minas, e a Bahia é o terceiro? Não, o Rio é o terceiro. Rio, terceiro, Bahia é o quarto. Mas aí a Bahia é o quarto, só que na Bahia foi 72,12 contra 27,88. Então podemos dizer assim que a Bahia e São Paulo foi o fator crucial na porcentagem para a vitória de Lula? Sim, nós podemos fazer essa leitura, com certeza, né? Foi realmente esses dois estados, né, que pesaram no resultado. E voltando um pouquinho na questão que você falou do primeiro turno, que eu acho interessante a gente fazer um pouquinho essa análise também, em relação aos outros candidatos do primeiro turno, né, como Ciro Gomes e a Simone Tebet, né? A princípio você tinha falado, olha, seriam candidatos que apoiaram o Lula, então a gente esperava que a transferência dos votos fosse para Lula. E não foi o que ocorreu. Então a gente percebe que os eleitores que votaram na Simone e no Ciro foi mais em função de serem contra os dois, contra Bolsonaro e contra Lula. Tanto que a gente vê o seguinte, olhando os números, a Simone teve 4.915 votos, né? O Ciro Gomes teve 3.600 votos, 3.600.000 votos. Aí a gente vê que o Lula, no segundo turno, ele cresceu apenas 3 milhões de votos, e que o Bolsonaro cresceu 7 milhões de votos. Então, quer dizer, esses votos, né, que a princípio a gente achava que iria a maioria para Lula, não aconteceu. Então, é por isso que eu ressalto que são as duas coisas, né? Além, o Loredano colocou muito bem, a polarização não foi esquerda-direita, né? Foi essa questão mesmo da liderança ali do nome Lula e de Bolsonaro. E aí tem a rejeição aos dois, que foi muito grande, e aí no segundo turno aconteceu essa situação que às vezes muitos cientistas políticos achavam que ia ter essa transferência de votos, né, para o Lula, e não houve. Então, quer dizer, a conquista no segundo turno do Lula de votos foi bem menor. Bolsonaro conseguiu tirar a diferença, né, dos 6 milhões de votos do primeiro turno, mas não foi suficiente, porque ele chegou a ter 7 milhões de votos a mais do que do primeiro turno. O Lula só 3 milhões, mas essa diferença de São Paulo e da Bahia, né, que fez com que o Lula ganhasse por uma margem pequena, mas fosse o vencedor. Ô Túlio, um local também onde foi um foco de Bolsonaro nesse segundo turno foi Minas. Inclusive ele teve o apoio nesse segundo turno, que não teve no primeiro, porque ele tinha um candidato próprio lá em Minas, foi do governador Zema, que Zema ganhou no primeiro turno com 70% em Minas. Então, assim, é um cara muito forte, né? Vai para a reeleição e apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Bolsonaro conseguiu tirar uma diferença, mas não conseguiu vencer em Minas também. Foi um fator importante também para essa derrota de Bolsonaro no segundo turno em Minas, porque mesmo com o apoio de Zema, ele não conseguiu superar Lula lá em Minas. Apesar de ter sido percentualmente uma diferença pequena, nos grandes colégios eleitorais, o percentual, mesmo sendo pequeno, se transforma num grande número de votos, né, de milhões de votos. Então, é claro que essas diferenças realmente pesam, né, e pesou isso também, sendo o Minas o segundo colégio eleitoral. Gilei, você como analisa os números na Bahia? 72,12 para Lula, isso aí em percentual, 27,88 para Bolsonaro. Assim, como você analisa essa diferença? Se a gente for analisar nas eleições do governo, Lula tinha um candidato próprio, mas na disputa com o outro candidato aqui, que era o Semineto, a diferença foi pouca, de 3 pontos percentuais, alguma coisa assim. Como é que você analisa essa questão aqui na Bahia? Foi um fator muito importante para a vitória de Lula, né? Podemos dizer que a Bahia ela deu a maior diferença de votos para Lula em todos os estados. Onde ele ganhou, a Bahia deu essa diferença. Ô Henrique, como o Loredano falou, a questão da figura Lula. Nós não podemos negar que Lula tem uma presença muito forte no Nordeste e na Bahia.
de forma ainda mais especial. E até porque a gente tem que analisar o seguinte: o governo do Estado é do PT. Então, nessa hora, a máquina pesa e é gritante isso. Se nós analisarmos, por exemplo, a questão de Jerônimo. Quem é Jerônimo? Quem conhecia Jerônimo na Bahia? Quase ninguém. Se nós olharmos a pasta que Jerônimo comanda na Bahia, é um dos piores índices a educação da Bahia, se nós analisarmos, fazer uma comparação com a federação, com o país. Então, Jerônimo, ele foi eleito pelo peso do nome Lula e pelo peso do PT. Então, já é esperado, né, essa força de Lula aqui na Bahia. A gente que acompanha, a gente sabe que Lula é forte na Bahia, né, com todo o cenário que tem, por toda a participação dos outros governos. A Bahia está aí há 16 anos, o PT está na Bahia há 16 anos, está indo para mais 4 anos, como nós falamos aqui nos bastidores, é a maior hegemonia de um grupo político no Estado. Então não é à toa, não é fácil você brigar contra a máquina pública. Esse ano mesmo, se nós olharmos aí nas cidades, o governador Rui Costa, ele liberou aí emendas, liberou várias verbas para vários municípios. Então quem faz a campanha mesmo são as prefeituras, são os vereadores. E na Bahia, né, o PT tem a maioria. Então nessa hora pesa muito. Você pode observar aí que mesmo assim, né, a força de ACM, você vê a votação que Lula teve na Bahia e você colocar a votação de Jerônimo, ela é uma diferença razoável, né? Você vê que a ACM teve 4 milhões e tanto aqui, Jerônimo 4 milhões e 400 alguma coisa, então foi uma diferença de 400 mil votos, que para um estado do tamanho da Bahia é uma diferença pequena. Então, assim, de qualquer forma, a ACM já era uma grande liderança, passa a representar aqui uma parcela grande, né, da população, e o que a gente espera é que nos próximos 4 anos a Bahia ela possa entrar no eixo, porque realmente eu votei em ACM porque eu não estava satisfeito, né, com o andamento das políticas na Bahia. Como eu falei, quem tá satisfeito com a segurança pública da Bahia? Quem está satisfeito com a educação da Bahia, com a questão da saúde? A Bahia hoje é um dos estados que mais tem desempregados na federação. Então, quando nós não estamos satisfeitos com a forma de administrar, a gente busca pela mudança, né? Nós aí vimos que a maioria quis continuar com Jerônimo. Então, o que a gente espera é que tenham mudanças, né, na forma de administrar, na forma de gerir o recurso público, que a Bahia ela não pode mais ficar nesses índices como um dos piores estados. Visto que nós somos um estado enorme, somos um estado com um potencial enorme, somos um estado rico, mas que infelizmente não está sendo administrado da forma que merece. Você me tocou um assunto aí, mas depois nós vamos retornar para a questão ainda da política nacional, Girlei. É que você falou, né? Você declarou seu voto aqui, em quem você votou, no governo da Bahia, que você votou em ACM, mas diante disso, mesmo que você votou em ACM, você vai torcer, claro, para que Jerônimo faça um excelente governo na Bahia, não é isso? Oi, que com certeza, né? Até porque nós dependemos disso, né? Muito não bem. Só Jerônimo, o Lula, ou quem fosse outro presidente. E aí que eu quero perguntar para vocês, como é que vai ser nesses 49,10%? Será que vão ter a consciência de torcer para que o presidente Lula faça um governo bom, que o Brasil cresça, que o PIB cresça, que a economia cresça, que o desemprego, que a fome, tudo isso? Como é que vocês analisam essa questão aí nessa polarização que a gente estava falando aqui dos bolsonaristas contra os Lula, o PT? E como é que vocês analisam essa questão aí? Será que vai tentar atrapalhar? Porque também, se a gente pegar, né, o Lula vai ter um Congresso, uma Câmara de oposição muito forte, centro-direita muito forte, ou bolsonaristas, né? Como é que vai ser? Como é que vocês analisam essa questão? Ô Henrique, primeiro, sobre o Congresso. Tem ali aquela parte, talvez 1/3 do Congresso que fora eleito por Bolsonaro, 1/3 ele é aquela ala mais alinhada realmente com as pautas, né, do presidente. Mas tem aquela outra parte também, que, por exemplo, eu vou dar o exemplo do PP, que é o partido do presidente. Uma grande fatia desses deputados, senadores que foram eleitos por esses partidos aí, não são da ala ideológica. São pessoas que vão estar com o governo sempre. Então, assim, eu acredito que Lula, ele vai ter essa habilidade, né, de contornar e deva ter a maioria no Congresso.
Mas, claro, vai ter uma minoria aí, né, desses partidos ligados ao bolsonarismo, que realmente eles vão estar atuando de forma ferrenha. Não podemos negar que a guinada, né, dessa eleição no Congresso Federal foi uma guinada de centro mais para a direita. Né? Se nós pegarmos nomes aí emblemáticos, né, que foram eleitos, quantos ministros do atual governo foram eleitos? Né? Vários ministros do atual governo foram eleitos, e são pessoas assim, totalmente alinhadas com o governo federal. Né? Nós temos aí o vice-presidente Mourão, nós temos aí o próprio ex-juiz Sérgio Moro, nós temos aí, me ajudem aí, outros Tarcísio, que foi temos governador. eu estou colocando no Congresso, né? Estou falando no Congresso. Os senadores, temos a Damares, a Cristina, temos aí o Pontes, nós temos o Pontes, né? Marcos Pontes. Então, assim, muitos deputados e senadores que foram eleitos que são, né, de uma fatia ligada diretamente ao Bolsonaro. Inclusive, eu estava lendo hoje que o PL, que é o partido do presidente, ofereceu a ele, né, um cargo remunerado do partido e um escritório em Brasília para que ele pudesse continuar a articulação política dentro de Brasília. Então, isso aí também vai ser ponderante se ele vai conseguir aglutinar, continuar esse trabalho. Só o tempo vai dizer. Como é que o senhor analisa essa questão aí, doutor Loredano, nessa situação aí dos contras, como é que vai contornar aí, né? Até o objeto da parte da matéria que eu estou fazendo para o Jornal Cabralha Brilha desse mês agora. Vamos fazer uma análise da seguinte forma. Em 2002, o Lula foi eleito com 53 milhões de votos, certo? Eram votos de paixão, né? Você lembra que o Lula, aquele cerimônia de posse dele, foi um negócio super emocionante. O Lula era, naquele momento ali, o cara mais popular, mais querido do Brasil, certo? Então ele foi eleito com a votação de vontade. Eu quero votar no Lula. 2002. Segundo, ele tinha um vice que era um dos homens mais corretos, mais brilhantes que esse Brasil já teve, que era o José de Alencar. Que você não ouvia falar dele. É um cara que em momento nenhum ele promoveu qualquer ato de trairagem, de articulação contra o governo Lula. Muito pelo contrário, ele foi um parceiro de Lula até o final. E tranquilo, certo? Outro aspecto, tinha um Congresso Nacional naquele momento, que era um Congresso com, salvo engano, 15 anos de democracia ainda, né? Que era todo mundo numa experiência ali de um período pós-ditadura. Terceiro, as instituições estavam começando a se firmar nesse país, certo? Agora, Lula foi eleito com 60 milhões de votos, dos quais grande parte não foi de amor a ele, mas de rejeição ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem um vice que deu trabalho danado para apagar da memória o que o vice falava dele até um ano, pouco atrás, certo? Ele tem uma população grande que literalmente o tem como um inimigo, que é muito ruim para o Brasil, porque ele é o presidente da República. Quase a metade do eleitorado. Mas dessa metade tem alguns que são mais moderados, mas tem uma parte que tem um ódio grave, não vou te dizer se justo ou não, mas um ódio que não deveria ter de uma pessoa que assumiu agora, que ganhou a eleição como presidente da República. Então, assim, vai ser fácil? Não. O Lula é o cara, o Emílio Odebrecht, na entrevista que eu assisti dele, fala uma coisa que é verdade. Lula é o cara mais intuitivo que você pode conhecer na sua vida. Ele tem uma capacidade, eu brinco que o Lula faz 3 discursos num dia para públicos diferentes, com assuntos antagônicos e agrada a todo mundo. Então ele é um cara diferenciado. Mas vai precisar mais do que isso agora para ele conseguir governar e nos levar para um sucesso com tranquilidade, entendeu? Eu, sinceramente, se é verdade o que eu já escutei, eu não estou vendo já começar por um bom caminho, porque esse negócio de criar mais 13 ministérios, que é o que eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade também, porque está tão complicado hoje esse negócio da internet que a gente nunca sabe, mas assim, né? O Brasil estava caminhando para o lado oposto. A gente não aguenta mais pagar o custo da máquina administrativa, Henrique. Você vê o custo do nosso judiciário, o custo da nossa Câmara de Deputados, do Senado, o custo das nossas próprias prefeituras. É isso que faz a gente não andar para frente, certo? Então a gente precisa entender que a gente estava começando num rumo diferente. Então, assim, vai ser um governo extremamente fiscalizado. Ele tem um vice que não é o José de Alencar,
ele tem uma parte da população que vai ficar o dia inteiro torcendo para dar errado, o que é muito ruim, tá? Eu acho que a gente tem que torcer para que o Lula consiga ter sucesso dentro das coisas boas que ele tem. Ele tem um carinho do mundo imenso. Você vê que a Noruega já se manifestou que vai voltar a ajudar com o Fundo Nacional da Amazônia. Então, assim, a gente tem que aproveitar as coisas que o Lula tem de bom, certo? E tentar torcer para que ele consiga colocar o país no eixo e fazer um governo voltado para o crescimento, para a população. A equipe é boa, pelo menos a equipe econômica. Assim, até mesmo em relação com a imprensa, né? Também vai ser... A relação com a imprensa. Sabe o que eu brinco, Henrique? Eu falei com o Túlio uma vez, falei com o Girlei também. O que faltou para Bolsonaro foi ter Antônio Carlos Magalhães vivo do lado dele. Porque Antônio Carlos Magalhães, gosta ou não gosta, era um sábio. E Antônio Carlos Magalhães, na vida, eu vi uma entrevista dele que ele dizia o seguinte: eu adoro brigar, mas eu gosto de escolher meus adversários e eu não quero brigar com todo mundo ao mesmo tempo. O que o Bolsonaro fez quando ele ganhou a eleição? Só tirando para tudo quanto é lado. Ele brigou com o judiciário, brigou com a imprensa, brigou com o estrangeiro, brigou com os ambientalistas, ele brigou com o mundo inteiro. E muitas dessas brigas absolutamente desnecessárias, gratuitas, ofender o presidente da França, dizendo que a mulher dele não era uma mulher bonita, aqueles atos dele de início de governo, de receber no Palácio do Planalto vestido de calça de pijama, que assim, cara, isso chocou muito. Eu fui um crítico ferrenho disso, porque eu sou advogado, eu detesto usar terno, mas eu tenho que respeitar a minha profissão. Eu vou para a audiência, eu coloco. Certo? Então a gente tem que respeitar a liturgia dos cargos. E o Bolsonaro, pelo menos no início, foi um horror. No final, agora, ele tentou ser mais litúrgico, mas já era tarde. Então já existia uma parte da população que rejeitou muito a figura dele. Você analisando a figura de Bolsonaro, você acha que ele mudaria em algum momento essa postura dele? Não, eu vejo Bolsonaro o tiozão do pavê. O que acontece? Sabe o que acontece, Henrique? Isso muitas vezes, essa agressividade às instituições é recalque. Você não pode atender de calça de moletom, não sei nem se era calça de pijama, com a camisa do Palmeiras, não no ato que a liturgia precisa ser a figura do presidente, né? Entendeu? Ele é o presidente da República, ele tem que nos representar de uma forma que seja digna do cargo que ele exerce. E as outras coisas banais, mas que refletiram muito. O caso, por exemplo, da Michelle Macron, que ele fez aquela piada, ou curtiu, alguém fez uma piada ridícula na internet, ele foi lá e curtiu. Então, assim, ele pagou um preço alto pela falta de critério dele para escolher as brigas que ele deveria ter. E aí que eu brinco, se Antônio Carlos Magalhães estivesse do lado dele, tinha puxado a orelha dele, apesar de que ele não escuta, né? A informação que a gente tem, assim, das pessoas que conhecem mais, é que ele, como diz, escuta, mas não ouve, escuta, mas não cumpre, faz do jeito que ele quer sempre. E essa briga com a imprensa foi uma briga absolutamente estúpida, gratuita, grande parte dela, entendeu? E é isso, pagou o preço. Você acha, Túlio, que até muitas vezes da maneira como ele se expressava, até mesmo no período da pandemia, que é o período mais difícil do governo dele, pode ter atrapalhado ele conseguir essa reeleição? Acredito e acho que esse foi um dos grandes fatores da rejeição, foi justamente essa, né? O posicionamento dele perante a pandemia, independente do que ele achava que seria importante administrativamente fazer naquele momento, as colocações, né? A demora dele resolver essa questão da vacina, quando todo mundo, né? Será que só ele que estaria certo? Estava indo numa direção, estava indo na direção contrária, do negacionismo e tudo mais. Eu acho que isso foi muito ruim. E até a fala dele, ele é muito infeliz, né? Naquelas piadas que ele faz, que são grotescas, né? Exatamente, né? De desrespeito, né? À vida humana e às pessoas. Então, acho que uma grande parte das rejeições foi isso. Se ele tivesse ficado calado, acho que ele teria menos dificuldade nessas eleições atuais. Como você analisa, Gilei, essa postura, a postura do presidente? Ô Henrique, como você falou aqui no começo, né? Quando o Bolsonaro era deputado, ele falava para um público específico dele, que era o suficiente para o elegê-lo, que eram pessoas que, né, comungavam daquelas ideias dele. Se você pegar aí no Google aí, algumas entrevistas de Bolsonaro em alguns programas aí, quando ele é deputado, você vai ver ali a briga com negros, com homossexuais.
posições que até agora ele diminuiu muito. Mas, a partir do momento que ele assume a presidência da República, ele não fala mais para aquele público específico. Ele fala para uma nação de 215 milhões, com uma diversidade que o país tem, que nós sabemos que nós temos um continente dentro do país. Então, a liturgia do cargo de presidente, ela requer, né, algumas coisas. Algumas pessoas falam, não, ele é militar, aquele jeitão grosso. Isso a gente entende, mas tem coisas que não dá, né? Hoje, por exemplo, você ocupa um cargo aqui, você é um comunicador, você tem sua função, você tem que se prestar ao respeito do cargo que você usa. Não é tudo que você pode chegar aqui, pegar um microfone e falar, né? Hoje eu estou vereador da mesma forma. Então nós temos que entender que cada situação requer posicionamentos diferentes. E apesar de eu entender que ele mudou muito, se você pegar o Bolsonaro deputado e o Bolsonaro agora no final de mandato, você vai ver que, né, teve uma mudança grande. Mas não é fácil, como o Loredano falou aqui, né, ele tem aquele jeitão dele. Os caras dão conselho, falam uma coisa, mas no meio da entrevista, se ele se irritar com qualquer coisa, ele bate na mesa e pronto, ali ninguém mais segura. Antes de perguntar sobre... Vocês ouviram ontem, né, o pronunciamento deles, né? Eu ouvi. Não vamos tocar na frente sobre isso. Eu quero aproveitar esse gancho, tirando a postura dele. Como vocês... Aí eu faço a pergunta para os três, aí começa de ler, depois a bola vocês passam entre vocês aí. Me toquem, vocês estão no meio de campo mesmo. Pronto. Esse doutor Loredano era um bom meio de campo, né? Fiquei sabendo aí. Só de conversa, porque tem mais de 5 anos que só anda com esse joelho dele depois, né? Agora ele jogar dentro de campo, né? Fora de campo falando. Problema de DNA, meu amigo. Você tem 37, eu tenho 5. Fora a questão da postura, como vocês analisam aí esses... Vamos botar os 4 anos de governo na parte administrativa do presidente Bolsonaro? Ô Henrique, só que você falou do futebol aí, lembrar que começou a copinha, né? Você não pôde ontem, né? Meu time ganhou. Meu time perdeu pro seu 7-6, né? A panela que vocês fizeram. Mas só pra lembrar aqui, o primeiro gol do jogo eu fiz um golaço do meio de campo no ângulo, viu? Foi o gol da rodada. Não sei se já chegou ao seu alcance, já espero depois ser citado aqui no programa. É só site? Só site, isso é. 7. Nós perdemos pro seu time que é uma panela. Eu vou reiterar aqui a minha crítica ao senhor Marcelo, organizador da Copinha, que esse sorteio aí foi totalmente imparcial. Um sorteio que cai Beto, cai Cosminho, cai Ruelo, não sei quem, Henrique. Tá de brincadeira, mas nós fizemos um jogo duro. Eu sou um ex-jogador em atividade, né? Fizemos um jogo duro. Não sei nem se eu vou conseguir tempo para jogar. Foi 7-6 o jogo e eu tive a oportunidade de fazer o primeiro gol da partida do meio de campo. Coloquei lá onde a coruja dorme. Mas, voltando ao nosso assunto, sobre a questão... Henrique, é difícil fazer essas ponderações porque, vou ser justo, o governo Bolsonaro pegou uma fase muito difícil, né? Uma fase que essas gerações não alcançaram, que foi essa pandemia, o mundo todo. Acho que gerações nenhuma, né? Se nós analisarmos aí no mundo, a gente fala muito a maior assim... crise de saúde foi o quê? A gripe espanhola? No Brasil? Devo dizer? Foi no Brasil ou foi... Dentro do período de vida da gente foi a primeira, né? Foi essa pandemia aí do Covid-19. Então, assim, é algo que realmente é complicado. E não falo do Brasil. Se nós analisarmos, a gente fala muito a inflação. Vai nos Estados Unidos, vai na Europa, vai nos outros países. A inflação também super alta, entendeu? As dificuldades também foram. Então, é difícil você analisar um governo com esse acontecimento. E depois, né? Saindo da pandemia... uma guerra fora que atrapalha também, né? A guerra também. Mas uma coisa é positiva no governo Bolsonaro. É a questão de técnicos. Em vários cargos, o Bolsonaro escolheu técnicos. Pessoas que realmente têm o preparo. Um exemplo é o Tarcísio, né? O governador eleito de São Paulo. O Tarcísio, ele trabalhou no governo Dilma. Ele era da paz, trabalhou no governo Michel Temer. Então não é um cara que veio com o Bolsonaro, é um cara que já conhecia ali, estava nos bastidores, mas é um técnico, um cara que entende da área. E teve avanço nessa área. Um ponto negativíssimo na questão Bolsonaro, na minha concepção, foi a questão da saúde e da educação. Ele acabou colocando ali pessoas muito ligadas à ideologia, né, principalmente ali na educação, e acabou que não fez um bom trabalho. Existiram vários retrocessos educacionais, foi trocando ali a saúde mesmo, em plena pandemia, vários, acho que, se eu não me engano, foram 5 ou 6 ministros, né? Então, assim, ou mais. Então, foi pontos negativos, né? E são pontos primordiais para o desenvolvimento da nação.
Eu sinceramente não consigo fazer uma análise assim, real devido a esses acontecimentos aí. Só daqui a alguns anos que nós vamos entender realmente se o que foi feito realmente vai surtir efeito positivo ou negativo para o país, relacionado a essas questões aí. Vocês podem ficar à vontade aí. Eu concordo com o que o Girley falou e eu acho que o governo Bolsonaro na parte administrativa, essa questão da pandemia, do cenário internacional também, que não foi favorável, né? A questão de guerras, de crises, né? E agora eu acho o seguinte, que principalmente a mistura da questão administrativa com a questão ideológica realmente atrapalhou muito o desempenho, poderia ter sido melhor. E uma das coisas que a gente não consegue fazer, está sempre na pauta dos discursos, das propostas, mas o que a gente precisa fazer é uma profunda reforma administrativa. Isso ainda não foi feito, encarado com a seriedade que tem que ser encarado, né? Porque tem muitas coisas nós temos que fazer, nossa estrutura, né, administrativa do governo federal, governo estadual, tudo, ela é muito inchada, né? Ela não é econômica, ela não é eficiente e não é eficaz. E enquanto a gente não conseguir isso, que aí é através de um congresso de qualidade que tem essa visão, nós vamos ter sempre dificuldade, qualquer governo que seja, para que ele possa conduzir melhor a questão da economia no país. Porque nós temos que ter pessoas capacitadas, aí tem que ter a questão de colocar as pessoas certas e não com viés ideológico, mas com um viés mesmo técnico. Eu acho que é isso que é importante, falta essa visão, falta essa competência. E o que eu espero agora também, com toda essa dificuldade, né, é que nós tenhamos a condição de crescer essa questão do diálogo. Nós vamos ter convergência, porque enquanto não houver um diálogo, né, um consenso entre as várias forças e pensamentos políticos, nós não vamos conseguir, pelo sistema presidencialismo que nós temos, de avançar. Mais uma vez, nós vamos ficar na mão do centrão, porque o governo vai ter que trabalhar com a maioria no Congresso. E aí isso começa a atrapalhar, porque tem que ser feito negociações e tudo mais, a favor de um grupo, não a favor do país. Né? E o governo, depois que as eleições terminaram, ele tem que governar para todos, né? Para toda a população. E com essas situações ele não consegue. Então é muito difícil. Por mais hábil que seja Lula, né? Em trazer as pessoas no diálogo e tudo mais, vai ser muito difícil. Ele tem um desafio muito grande pela frente. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o Lula do primeiro mandato, né, que veio com toda essa força, né, tanto a projeção dele a nível internacional como nacional, né, era muito forte. Ele foi, depois com quase 80% da maioria, né, ele tinha uma liderança muito forte. Hoje ele não tem, né? Inclusive, isso tem que ser analisado e ele tem que ter esse entendimento. Eu acho que vai ser muito difícil. Nós vamos ter um momento agora, desses 4 anos, que vai, para a gente reestruturar toda a política, porque é necessário, vai ser muito difícil, né? Eu torço para que consiga, mas toda a inteligência políticos eles têm que ter essa consciência e sair desse olhar do grupo, olhar para o seu umbigo, para olhar para a nação. Doutor, como você analisa fora a postura e a parte administrativa do governo Bolsonaro? Nós tivemos com o Bolsonaro fatores extremamente importantes, nos quais a gente avançou muito. Do ponto de vista da economia, não tem como negar, a gente hoje está partindo com uma deflação, a gente tem um país crescendo, apesar de todos os entraves que o mundo hoje apresenta, apesar da pandemia. A gente tem, vou te dar um exemplo, eu estava em Santo André ontem, a gente estava numa reunião de apresentação de um projeto, e a preocupação do pessoal da vila era que esses projetos, quando vêm, eles acabam atraindo muita mão de obra de fora. E as pessoas, como Santo André é uma vila que não tem 1000 habitantes, eles se preocupam muito com quem vem. E qual é a preocupação? Hoje, você não encontra pedreiro, não encontra ajudante de pedreiro, está todo mundo trabalhando. Eu conheço bem essa área da construção civil
E existe uma dificuldade imensa de mão de obra porque a construção civil está indo, está bombando. Evidentemente que a pandemia ajudou muito isso, por incrível que pareça, porque as pessoas começaram a descobrir que podem morar em um lugar e trabalhar em outro, né? Então, isso foi muito positivo. Outra coisa muito positiva foi a forma como foram a gestão das estatais e dos bancos de economia mista, né? Você vê que não adianta negar, cara, a Petrobras dá lucro, enquanto ela dava um prejuízo gigantesco lá no passado, é um ponto muito positivo para o Brasil. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tudo isso é muito positivo. O que foi muito negativo? A educação foi um desastre. Teve pandemia? Também teve, mas, poxa, rapaz, cada filosofia, a ideia de misturar a religião com a educação, com a ideologia, isso não funciona para nenhum dos dois lados, tá? Eu acho que as pessoas não gostam muito, às vezes, quando eu falo isso. Para mim, educação é o seguinte: o garoto tem que sair dali sabendo ler bem, escrever bem, as 4 operações matemáticas e uma estrutura que dê condições de competir no mundo de trabalho quando ele chegar lá, certo? É isso que vai valer para ele. O resto não deve ser levado para a escola. Então, na escola ele foi muito mal. Na saúde foi um desastre, porque quando começou a pandemia, rapaz, uma postura muito ruim, uma interferência na área técnica. Então, o que foi que aconteceu? Isso, estou plenamente de acordo com o Túlio e com o Girley, foi o principal fator de derrota dentro dessa eleição. Ele agiu muito mal na pandemia, entendeu? Ele não tinha que se meter em nada disso. Outra coisa, você vê que eu falo que faltou alguém ali forte para dar conselho para ele. Entrar naquele embate com o João Dória, quando a gente começou a ter vacina via São Paulo, porque achou que o João Dória não podia ter sucesso, que isso ia alçar o João Dória à condição de candidato a presidente do Brasil, foi uma estupidez sem precedentes, entendeu? Isso custou caro demais para ele. Então, na saúde, não tem como negar, foi um desastre. E outros fatores, ele nessa parte então de infraestrutura, com a força de trabalho que o Tarcísio tem, que é uma máquina, que é hoje uma liderança nacional muito forte, foram pontos positivos. O que o Lula tem que fazer? Esse aqui é o problema. Se o Lula tiver a capacidade e a grandeza de compreender isso, aproveitar o que tem de bom e melhorar o que não foi bom. Esse é o gestor, esse é o homem público. Ele não pega totalmente uma terra arrasada, então, né? Não, terra arrasada nenhuma. Terra arrasada veja bem, esse é outro ponto muito ruim que eu vejo na característica do Lula em especial e talvez da esquerda em geral. Governo Fernando Henrique, quantos anos você tem, Henrique? Eu tenho 39. 39. Você não pegou, o Túlio sabe disso, nem o Girley pegou. A gente teve um período, Henrique, talvez se fosse criança, que você ia no supermercado... Isso aí eu ouvi falar. Cara, mas era muito gritante, entendeu? A gente tinha uma aplicação no Brasil financeira que se chamava Overnight, que era o seguinte: se o seu dinheiro dormisse fora da aplicação, no dia seguinte você tinha 3, 4, 5% de valor a menos da sua moeda. Então, assim, que veio já desde o final do governo militar, porque aquela onda de Brasil 30 anos, eu não sei como é que eu lembro, X anos em Y, que assim, você vai crescer 300 anos em 30, isso levou o quê? Levou o país a ter uma inflação muito grande. E aí a gente teve ali a sucessão, veio Sarney com um negócio de maluco, de fiscal do Sarney, botavam um botão em todo mundo, a turma vai para o supermercado, vocês não vão lembrar disso. Aí se o cara estivesse remarcando, a galera pegava o gondolista lá que trabalhava no supermercado pelo pescoço, foi uma confusão danada, e aí resultado. Depois veio o Collor com uma coisa mais medíocre ainda que eu já vi, que foi o negócio do bloqueio do dinheiro, entendeu? Aí o Collor, você vê as entrevistas dele, ele fala assim: porque a minha inflação ficou baixa. Ele tirou o dinheiro todo de todo mundo. Como é que vai ter inflação se você não tem poder de compra? Aí depois, com o impeachment do Collor e com o governo Itamar Franco, porque o Itamar Franco, quem também não se lembra, não se recorda, ele tinha uma qualidade que hoje é rara no homem público brasileiro. Ele era extremamente honesto. Então, o Itamar Franco, com todas as ranzinzas que ele tinha, ele colocou uma equipe para trabalhar e que deu resultado. Então, o grupo do Fernando Henrique Cardoso acabou tirando da vida da gente o principal problema que a gente tinha, que era a hiperinflação. Então, assim, o Lula, quando assumiu, na vaidade boba de querer, o que ele fez o tempo inteiro? Ele tentou diminuir o governo do Fernando Henrique, dizendo que teve uma
como é que ele chamava, de herança maldita. Isso foi criado pela equipe de marketing do PT. E ele criou uma animosidade ali em cima disso que não era necessária, entendeu? E o Fernando Henrique foi um cara extremamente correto. O Fernando Henrique fez uma transição digna dos grandes democratas. Foi lá, entregou a faixa para ele, em momento nenhum atrapalhou, nada disso. Então o Lula tinha que ter a mesma grandeza que o Fernando teve com ele, Fernando Henrique, e dizer o seguinte, nós tivemos avanços e agora a gente vai ter mais ainda, porque ele tinha um cara fantástico no governo dele, que era o Graziani, que pegou todos os programas sociais que a dona Ruth Cardoso tinha criado e unificou no Bolsa Família, certo? Isso para a nação foi muito importante. Mas espero que agora, se o Lula quer realmente ter um governo bom e fazer com que ele se consagre na história realmente como o cara, ele tem que ser grande. Para ser grande, ele tem que reconhecer boas coisas e trabalhar para mudar as coisas, como o Girlei disse aí, falando do governo do Estado, trabalhar para mudar as coisas ruins. Eu sou brasileiro, eu moro aqui, tenho filhos, acabei de ter neto, eu tenho que torcer para isso dar certo. Se não der certo, é ruim para todos nós. Então, o que a gente espera aí do Lula é que ele pegue os pontos positivos que o Bolsonaro trouxe para a ação, aproveite e corrija os negativos. Isso é que faz um país crescer. Como é que você analisa o pronunciamento de Bolsonaro ontem? O que acontece? Você vê que quando existe a mistura aí do excesso e da religião com a política. Como é que eu enxergo a cabeça do Bolsonaro? Posso estar totalmente enganado, mas é o que eu enxergo. Ele botou na cabeça que era um enviado e que ele ia ser eleito porque ele era um enviado. Eu duvido muito que em algum momento ele tenha acreditado que ia perder a eleição. Então, quando veio a derrota, ele entendeu assim, eu não sou o enviado. Eu acho que ele ficou meio abalado com aquilo, por isso que ele se recolheu ali para... Quando ele tomou um fôlegozinho, ele tinha que falar alguma coisa, ele jamais ia trazer um ato de congratulação com o presidente eleito, isso já era esperado, eu não esperava nunca que ele fizesse diferente, até porque isso é estupidez da parte dele, mas o que ele fez? Ele foi lá e disse o seguinte, as manifestações se dão em razão da forma, eles usam uma expressão lá que eu não me recordo, como se tivesse sido injusta o processo eleitoral. Mas o povo tem direito de reclamar. Desde que seja de forma pacífica. Agora eu vou cumprir as 4 linhas da Constituição e vamos fazer o que tem que ser feito. Mais ou menos isso. Aí depois chegou o Ciro Nogueira e disse que estava autorizado pelo presidente a começar o processo de transição a partir do momento que ele fosse provocado formalmente. E o PT indicou, acho que é Alckmin que vai fazer nesse processo. Henrique, o Alckmin tem uma função... se o Alckmin também se desvestir da ambição, ele precisa entender que ele é um cara importantíssimo para o Brasil agora, certo? Por quê? Porque o Alckmin é um cara que pode fazer essa conciliação, ele tem capacidade administrativa, né? Não por outro motivo foi eleito, não sei se 2 ou 3 vezes, né? Foi governador de São Paulo, ele tem tino administrativo e ele pode ajudar muito. Resta saber se o Lula tem um problema, que é a companheirada. A companheirada nesse aspecto é um horror. É o seguinte, nós e nós. Você vê que a mágoa do Ciro Gomes com a esquerda e com o PT, qual que é? O Ciro, e talvez tivesse razão, enxerga que em 2018, se ele é o candidato, não Haddad, ele ganhava a eleição. A gente não estaria hoje nessa situação. Por que não foi? Porque o PT não aceita. O PT, assim, ou é nosso de raiz ou não é. Eles custaram, não sei se você sabe disso, talvez o Túlio saiba, eles custaram a aceitar a própria Dilma, porque a Dilma era egressa do PDT. Então, quando ela veio para o PT, teve aquela galera ali que acha que são só eles, que rejeitou bastante, até aceitarem a Dilma. Então é isso, Henrique. Eu acho que o cara tem que ser grande. Ele é presidente da República Federativa do Brasil, que é o maior país do mundo, é um país fantástico, um povo excepcional, um povo que você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo, um povo igual ao nosso. Tá? A gente tem nossos defeitos, mas... não tem um povo igual ao povo brasileiro. Doutor, antes eu vou passar para Túlio e Girlei, mas eu quero te fazer uma pergunta na sua área, na questão jurídica. Como conhecedor de lei, né, como sou advogado, como é que o senhor analisa essa questão das manifestações? Da forma que estão sendo feitas, péssimas. Isso não existe. Eu sou completamente contra qualquer manifestação que você atrapalhe o andamento das coisas naturalmente. Então, assim, fechar a estrada, esse tipo de coisa é ato antidemocrático. O ponto jurídico, ela é ilegal? É ilegal, claro.
Você não pode manifestar porque você perdeu. Você pode manifestar, mas você não pode atrapalhar criar o funcionamento, criar problema no funcionamento do país, porque você perdeu uma eleição. Perdeu a eleição, né? Faça igual o ACM Neto. A ACM Neto foi brilhante. A ACM Neto perdeu a eleição, chamou a imprensa, fez uma declaração, se colocou à disposição, parabenizou Jerônimo e torceu, e disse ali que torcia para que ele acertasse. Isso é grandeza, entendeu? Você ficar nessa linha aí de revolta, de fechar a estrada, tudo isso, eu discordo plenamente. E não é nem essa pergunta que você fez, né? Eu te digo que é ilegal. Girlei, como é que você assistiu ontem o pronunciamento de Bolsonaro? Como é que você analisa você que analisou? Foi curto, né? 2 minutos só, se eu não me engano. Foi 2 minutos de pronunciamento, né? Ô Henrique, eu, assim, como político, eu faria um discurso um pouco diferente, né? Visto que eu teria tido aí 58 milhões de votos, eu faria um discurso mais forte para demarcar a minha presença, demarcar que eu estaria presente ali, que aceitaria, claro, o resultado das urnas, né, que seguiria a Constituição, mas seria uma oportunidade ímpar para mostrar a grandeza, né, e fortalecer ainda mais, né, uma luta, que a eleição ela é uma batalha, mas a eleição passa e a vida política do país ela continua, né, cada um defendendo suas bandeiras, cada um defendendo seus ideais. Eu acho que Bolsonaro, pelo fato de ele ter ficado muitas horas, né, sem se pronunciar, que eu acredito também foi um pouco nesse sentido que o Loredano falou, ele ainda estava digerindo ainda a derrota, né, que não é fácil. Eu acho que pela primeira vez ou poucas vezes ele usou o discurso pronto, né? Não foi, e pelo que eu acompanhei nos bastidores, que eu acompanhei bastante, na verdade foi feito um outro discurso por várias pessoas aí, cada um tendo uma participação, mas que no final, de última hora ele pegou e disse que ele mesmo, a próprio punho, fez um discurso ali, raso, ele próprio, e acabou fazendo. Eu acompanhei, né, ministros, pessoas que ajudaram ele, acabou que ele seguiu ali a intuição dele. Mas eu acho que, assim, foi válido, né, tinham medo de algumas pessoas de que ele utilizasse desse momento agora para criar problemas jurídicos para o país, uma possível intervenção militar. Nós sabemos que hoje o país ele não tem mais espaço para isso. Hoje nós temos aí, apesar de todas as dificuldades, nós temos aí instituições fortes, temos uma sociedade civil participativa, temos associações hoje que têm um poder e que hoje não tem mais espaço. As próprias Forças Armadas, apesar de ter um ou dois ali que talvez inclinasse para essa ideia, a grande maioria das Forças Armadas sabe e entende que em pleno século XXI não tem mais espaço, né, para um possível golpe militar, uma ditadura militar. Mas eu acho que poderia ter sido um discurso mais assim, com mais alma, tocado mais, principalmente naquele eleitorado dele, né? Ele perdeu uma oportunidade, na minha opinião, de falar de forma melhor para 58 milhões de pessoas e para outros tantos também que não votaram para ele. Túlio, como você analisa o discurso do presidente ontem? Eu acho que foi temerário ele ter dado esse ato, né, para reconhecer o resultado democrático das eleições. Isso abriu uma brecha para que houvesse esse tipo de manifestação antidemocrática, né, e inconstitucional de alguns apoiadores. E eu acredito que para ele, pelo perfil psicológico que a gente vê, ele não sabe, isso que ele fez, esse discurso que ele fez, que o Girlei falou, foi o máximo que ele conseguiu fazer, né, para se colocar democraticamente, porque não é mesmo? Mais do que isso ele não iria conseguir fazer de maneira nenhuma, que ele fez forçosamente para cumprir tabela, né? Mas eu acho que nós temos que agora refletir nessa situação mesmo de unir, né, cabeças pensantes que estejam voltados mesmo para a nação. Isso é muito difícil. Uma coisa que o Loredano falou, interessante, naquela transição do FHC para o Lula, naquela época, o Lula buscou para si, né, todas as questões positivas do que ele estava herdando do governo FHC. Então nós tivemos essa questão do Bolsa Família, que foi um projeto, né, da dona Ruth, que ele unificou e passou para si como pai dessa ideia, como se fosse uma ideia nova. Ele teve, na época, uma situação
econômica mundial muito favorável ao Brasil, e o FHC, nas políticas que ele fez na lavoura, na agricultura, ele recebeu no primeiro mandato dele um superávit como é que se diz? Da balança comercial. Da balança comercial, e na agricultura teve um superávit também de resultados, e ele usou isso como se fosse apenas a competência do governo dele. Então agora ele tem que ter essa humildade de pegar o que é de positivo do governo Bolsonaro, continuar com esses projetos, e aquilo que ele tem que agregar de valor com os técnicos dele, ele colocar também em andamento. Mas não fazer isso que muitas vezes faz, deixa para trás, né? Aborta um projeto e começa outros diferentes, então é perda de dinheiro, é perda de resultado. A gente tem que estar olhando muito essa questão da seriedade administrativa. Até assim, eu analisando de fora, por mais que ele não tenha ganhado as eleições, mas ele não sai tão derrotado dessa política, até pela questão de diferença, pouquíssimo. E se a gente for analisar, né, os candidatos que ele apoiou, que teve, entre aspas, assim, um apadrinhamento dele no primeiro turno, tanto Senado, deputado, os governadores, que foram eleitos, né, através da chancela, usando o nome dele, como o doutor Loredano falou no início aqui, não é nem uma polarização direita-esquerda, né, é uma polarização Lula, PT e Bolsonaro, né, o Congresso mesmo e a própria Câmara, muitos candidatos pró-Bolsonaro ganharam através dessa chancela do nome Bolsonaro, né. O Henrique, só primeiro sobre esse assunto da questão de esquerda e direita, né, que o Loredano falou, eu concordo em partes, né, apesar de eu entender que o maior número, tanto de um lado quanto de outro, é mais nas figuras Bolsonaro e Lula. Mas a gente não pode negar que depois desse fator Bolsonaro aí, que eu não me lembro aqui no país de ter essa questão de direita. Sempre se falava em esquerda no país. Não tinha assim, né, grupos que defendessem assim. Direita. Não, nem extrema, a própria direita se não tinha. Nós tínhamos aí o PFL, calado, né? Nós tínhamos o PSDB, o PSDB na verdade, né, que polarizou aí com Lula, com o PT, vários anos. Eles não tinham sanguinada, direita. Mais centro, né? Era um negócio mais velado. Centro-esquerda, né? Era mais centro, né, e centro-esquerda. Então, a gente não pode negar que depois de Bolsonaro, aflorou muito. Se nós olharmos aí, por exemplo, em Eunápolis, em Porto, em própria Cabralha, nós temos grupos aí que se organizaram, que se intitulam de direita, temos casas de direita em vários lugares. Então, assim, a gente não pode negar que o fator Bolsonaro realmente fez com que algumas pessoas que eram veladas, que tinham um pensamento parecido com aquelas pessoas, que se aflorassem. Isso a gente não pode negar. Eu acabei esquecendo a pergunta que você fez. Repete novamente, por favor. A gente chega aqui, o cara não oferece um cafezinho, não oferece uma água pra gente chegar no mercado, vem trazer o pó e o açúcar, pô, água e fazer um café. Até eu esqueci a pergunta. Não, ele não sai tão derrotado dessa política. Henrique, tirando o fato que você mesmo colocou aqui, depois da redemocratização, é o primeiro presidente que não consegue a reeleição, né? Não são muitos, claro, né? Porque... na verdade FHC e Lula e Dilma, não são muitos, mas assim, não deixa de ser, né, um retrospecto negativo para ele. Em termos eleitoral, de Congresso e até mesmo de deputados estaduais, teve muitos aliados eleitos, né, e ele também teve uma votação grande, né, ele foi derrotado por uma diferença de... o próprio partido, o PL também, que estava um partido bem baixo, assim, PL, falar. Eu tinha essa preocupação relacionada ao PL, que o PL a gente sabe que é um partido de centro, né, é um partido de centro, é um partido que geralmente está com o governo. Já teve, né, teve com o Lula. Sempre teve, na verdade, né, governo, né? O PL é um partido que, fisiologicamente, é um partido que agora está no governo, mas com essa postura do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que eu acompanhei ontem, de ter se reunido com o Bolsonaro, de ter convidado o Bolsonaro para ocupar um cargo remunerado dentro do partido, de ter oferecido uma grande casa em Brasília, ter oferecido um escritório em Brasília para que Bolsonaro pudesse articular o partido, aí eu não sei se eles vão, o partido, caminhar com o presidente Lula. Eles enxergam que Bolsonaro possa retornar ao pleito
na disputa em 2026 também, né? Talvez sim, até porque o próprio presidente Lula, ele deu uma declaração, né, eu não sei se ele vai sustentar, de que ele sendo eleito, ele não iria para a reeleição. Até porque na reeleição ele estaria com 81 anos de idade. Né? Então, assim, nós temos um campo aberto aí, como o Loredano falou. Será se a esquerda, será se Lula, ele consegue uma figura nova, né, um nome novo, que simbolize tudo isso, que tenha força para pleitear, né? Porque se nós olharmos aí do campo centro-direita, nós temos algumas figuras. O próprio PT tem, talvez o Rui Costa, provavelmente vai ser ministro, dependendo da articulação dele, né? Ele fez saiu, está bem avaliado aqui na Bahia, teve uma votação expressiva, elegeu o governador, né? Deu uma votação maciça para Lula, provavelmente vai ser ministro, dependendo da pasta que ele ocupar, do trabalho que ele fazer, talvez seja o nome aí mais próximo, né? Seria Haddad também, o nome deles, mas como Haddad São Paulo, tem um desgaste muito grande. Não deixa de ser o nome, né? Porque tem uma votação grande. Foi a vez que o PT teve mais votos para governo em São Paulo. O PT nunca governou São Paulo. Nunca governou, mas essa foi a maior votação de um candidato a governador do PT em São Paulo. Não deixa de ser nome, mas na minha opinião tem um desgaste muito grande. Né? O fato de Haddad ter feito um governo em São Paulo, de ter sido prefeito em São Paulo, não ter tido um bom governo. Se você hoje olhar lá, para a reeleição, acho que ele foi o quarto colocado, saiu com 4%. Então, assim, é uma mancha que fica. Aí agora, se nós olharmos aí o campo da direita, nós temos aí o Tarcísio, que é o nome, né, que a gente não pode negar. São Paulo hoje é o maior colégio eleitoral. Um cara que é o governador de São Paulo, ele sempre vai ter o nome dele cogitado para ser candidato à presidência. Nós temos aí o Romeu Zema. É um cara que, assim, não era tido como um político, né? Foi eleito governador na onda Bolsonaro na eleição passada, conseguiu a reeleição agora. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do país, não deixa de ser também um nome com força para isso. Então, assim, tem vários nomes, mas... O PSDB, doutor, pode voltar em 2026 a disputa? Rapaz, o PSDB é um partido autofágico, eles se comem entre eles. Nunca foi um partido que conseguisse ter uma unanimidade. Então, você veja bem, a eleição de 2002, eu conheço muitas pessoas ligadas ao PSDB, todos os outros caciques articularam contra o Serra, que era o candidato do PSDB. Na de 2006, o Serra de Vingança, junto com a Aécio, articularam contra o Alckmin. E eles são assim. Eu não levo pé no PSDB, não, eu vou te dizer uma coisa. E dessa vez agora, o Aécio quase que detona o PSDB, porque ele conseguiu, numa tacada só, eliminar o João Dória e quase eliminar o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é do Rio Grande do Sul. Ele era o governador do Rio Grande do Sul. Aí, o Aécio foi lá, botou na cabeça do cara que ele tinha que renunciar ao mandato para vir ser candidato a presidente da República pelo PSDB, depois das prévias já feitas que dizia que era o João Dória. Então você vê que... E aí ele foi lá e saiu e ganhou, né? Eu acho que o PSDB vai ter muita dificuldade. O cara que pode trazer o PSDB hoje para algum cenário interessante é o próprio Eduardo Leite, que foi eleito lá no Rio Grande do Sul. De resto, a esquerda, o problema da esquerda também é esse. A esquerda, que é comandada pelo PT, isso é inegável, só aceita aqueles petistas raiz de originários, certo? Eles não vão admitir nunca um Ciro, nunca alguém que venha do PCdoB, não. Tem que ser ali aqueles da ligação do partido com a linha do Lula, certo? Fora isso, eles não admitem ninguém, então eles têm mais dificuldade. O Zema, o Girlei citou bem aqui, cara, só que eu sou mineiro, né? Estou fora de Minas Gerais desde 95, mas pô, meus amigos estão lá, parte da minha família lá. O que o Zema fez em Minas Gerais foi notável. A votação que o Bolsonaro conseguiu no segundo turno em Minas, que o Zema equilibrou, foi porque o Zema trouxe à memória do mineiro uma situação que prejudicou muito o PT. O Pimentel foi um desastre, cara. O pior desastre administrativo que o Brasil já teve. O Pimentel conseguiu em Minas Gerais fazer um negócio, o Túlio é mineiro também sabe disso, que ninguém nunca viu no país. Foi os municípios não receber os repasses. Os municípios ficaram 6 ou 7 meses sem receber a participação deles de ICMS e outros impostos que tradicionalmente, que legalmente pertencem aos municípios. Então você imagina o que o Zema fez. O Zema assumiu Minas Gerais há 4 anos atrás,
assim, um desastre, mas desastre, Henrique, de lembrar períodos nossos aqui em Cabral, de funcionário ficar 6 meses sem receber salário, teve que chamar todo mundo, renegociar, parcelar, e 4 anos depois ele é reeleito com mais de 60% do voto, se não me engano, não sei o número certo, talvez tudo tenha. O cara ser eleito com essa quantidade de percentual é porque o cara é muito bom, certo? E a minha linha de defesa da administração pública é essa. Eu capitaneei, junto com a Girlei e com o Túlio aqui, a campanha de ACM Neto, porque eu acreditei muito nele por causa do governo que ele fez em Salvador, certo? Eu frequentava muito Salvador, e Salvador transformou depois da gestão dele. Então, assim, eu particularmente não tenho muito essa ideologia de esquerda e direita, não. O que eu busco é administrador público competente, seja de que linha for. Vou te dar um exemplo de um administrador bom que deixou um recado bacana da esquerda, mais radical, que é o Flávio Dino, foi governador do Maranhão. O Flávio Dino foi eleito senador, agora fez um governo belíssimo no Maranhão, nem por isso ele precisava ser de direita. Então, assim, o que o Brasil tem que buscar, Henrique, é administrador público competente, que nomeia gente competente. E a gente vê em todas as esferas, como o Girlei disse aí, de governo. Nesse aspecto, o Lula tem que tomar muito cuidado, porque a equipe do Bolsonaro foi muito boa, né? Muito respeitada, inclusive. Muito bem, são 10 horas e 57 minutos. Passou. Bom, se vocês quiserem continuar, para finalizar, vamos só falar um pouco então aqui da Bahia. Como vocês tocou no assunto, vocês foram apoiadores de ACM Neto. Neto, ele se colocou em relação ao apoio ao presidente Girlei numa condição neutra, porque ele capitaneou tantos votos de Lula quanto votos de Bolsonaro, porque Lula aqui na Bahia teve 72% e Neto teve ali 48%, né? 48%. E aí, como você analisa aí Neto nessa disputa, salientando que Neto, antes de ser prefeito, ele também perdeu a prefeitura quando ele concorreu pela primeira vez à prefeitura lá em Salvador. Ele perdeu, mas depois ele veio. Neto é de uma linhagem política muito forte, né, da herança do avô dele, mas assim, o grupo que eles tinham muito forte, que era o antigo PFL, se dissolveu, né, não é tão forte. Mas a figura, o nome dele é muito forte na Bahia, né? Talvez no interior ainda precisa se fortalecer mais. Ô Henrique, por que nós decidimos apoiar a ACM Neto? Primeiro, eu morei em Salvador, né, você também já morou em Salvador, e pensa numa cidade assim, desorganizada, era Salvador, uma cidade feia, claro que não precisa ter seus avanços. Quando eu morei mesmo naquela cidade totalmente desorganizada, bagunçada, e eu fui em Salvador há pouco tempo, e eu vi as mudanças que realmente a ACM Neto fez em Salvador, né, que é uma capital do nosso estado. E ele, por 8 anos, tem aí, né, esses prêmios que são entregues, essas pesquisas, ele foi escolhido por 8 anos o melhor prefeito do país. Então, assim, ele foi testado. Que uma coisa é você ser o prefeito de uma cidade pequena, você ser prefeito de uma capital, a gente sabe que é como se fosse um estado ali dentro, né? É enorme. É um cara que tem conhecimento, já foi deputado, tinha os caminhos. Então nós entendíamos e ainda entendemos ainda que ele fosse e seja ainda o melhor nome para governar a Bahia. Por outro lado, nós temos aí Jerônimo, que foi o atual secretário de Educação do Estado. Vamos olhar aí em dados aí. Eu pego sempre isso a comparação, a gente precisa comparar, né? A gente precisa comparar o que cada um já fez, né? O que cada um executa. E se nós olharmos aí a Bahia em termos de educação, se eu não me engano é o pior ou o segundo pior em índice de educação do IDEB. Então como é que nós vamos pegar um secretário de educação que não está dando conta da pasta dele e colocar ele para representar tudo? Então nós entendemos que o melhor nome seria a ACM Neto. Nós fizemos uma caminhada com a ACM. Até peço para você ver aqui a votação em Cabralha. Se você tudo tem aqui a votação em Cabralha, de ACM e Jerônimo. Apesar da dificuldade, do pouco apoio assim, que nós não tivemos, né, e de brigar com a máquina, que a gente sabe que aqui que o prefeito Agnello apoiava Jerônimo, sabe que a máquina pública tem uma força muito grande. Nós conseguimos, juntamente com outras pessoas, praticamente ter uma votação bem parecida com a de Jerônimo. Tu tem aí, Túlio? Temos. Nós tivemos no segundo turno um resultado que até nos surpreendeu pelo trabalho que nós fizemos. O ACM teve 46% dos votos.
tendo 7.006 votos, contra Jerônimo, que teve 8.202. Então, quer dizer, com toda a máquina administrativa apoiando aqui e tudo mais, e nós trabalhamos e conseguimos convencer a população de Cabralha. 1.196 votos de frente, né? Exatamente. Então, tivemos uma resposta da população muito positiva, que ela entendeu a questão da competência. Que nesse caso, quando nós escolhemos o ACM Neto, não foi questão ideológica, foi questão de competência, porque, como o Loredano e Girley falou, né, a questão nós temos que fazer uma administração que ela seja realmente eficiente, que ela tenha eficácia, sabe, que seja uma administração com o olhar técnico, tem que colocar pessoas técnicas para fazer um trabalho, para que a gente possa enxugar a máquina administrativa e possa entregar um resultado muito melhor, né? Um resultado que vai beneficiar a população. E o ACM Neto, ele se posicionou dessa forma, né, como ele disse, que ele, independente de quem fosse o presidente, se ele fosse eleito governador, ele ia governar para a Bahia, o partido dele era a Bahia, não era nem esquerda nem direita. E ele sempre fez isso e realmente ele comprovou a competência dele, porque o trabalho que ele fez em Salvador foi um trabalho brilhante, e ele passou por Temer, por Dilma, por Lula, né? E agora por Bolsonaro, e não interferiu a competência dele na administração. Ele soube trabalhar, colocar pessoas certas, então por isso que nós apoiamos aqui o ACM. Henrique, eu gostaria de colocar um outro ponto aqui, que é extremamente importante para o nosso cenário municipal. A eleição nacional, ela é importante. A eleição estadual, ela é importante. Mas para nós, que moramos em Cabralha, a eleição municipal, ela é muito mais importante. Porque realmente é a ponta de onde o serviço público vai ser disponibilizado para a população. Eu estava analisando nessa última eleição aí, principalmente nesses grupos de WhatsApp, né, de pessoas que moram aqui em Cabralha, e assim, pessoas que, quando se fala da política nacional, da política estadual, são defensores ferrenhos da democracia, arrotam honestidade, mas que quando a gente traz para o debate do campo municipal, são pessoas que viram, esses leões viram gatinhos. São pessoas que muitas vezes a nível nacional têm um discurso, mas quando se fala da cidade, o discurso é totalmente outro. Muitas vezes tem um discurso vantajoso. E o que a gente tem que analisar é isso aí, que o que mais importa para nós, cidadãos e cidadãs de Cabralha, que precisamos do serviço público, é a gente ter uma administração na prefeitura municipal de nossa cidade, que realmente alcance a todos. Tudo isso que nós queremos, né, que nós queremos ministros técnicos nacional, que nós queremos políticas públicas que acompanhem a todos, nós temos que, antes disso, querer que em Cabralha nós tenhamos também. Por exemplo, agora eu apresentei um projeto de lei na Câmara, que assim, eu acho de extrema importância, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas futuras gerações, solicitando, né, um projeto de lei solicitando que fosse incluído na questão escolar aula financeira para os nossos alunos. Porque se nós olharmos aí, a nossa população, a maioria dela não tem preparo financeiro. Então, se ensina muita coisa, como o Loredano falou aqui, se ensina tanta coisa em escola hoje em dia, você quer ensinar tanta coisa que não é importante para a pessoa, e a gente esquece de fatos importantes, né? Eu estava fazendo uma análise dessa questão. Qual hoje, nós brasileiros, nós não sabemos hoje administrar o que nós temos, o que nós ganhamos. E você precisa ensinar isso aonde? Na escola. Você precisa ensinar para as crianças, né, essa questão. Você precisa voltar para as escolas, ter aula de ética. Eu tinha aula de ética, aula de cidadania. Não se fala mais disso nas escolas. Se nós queremos uma população melhor daqui a 20, 30 anos, nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos jovens isso. Na minha 7ª série tinha uma matéria de lei, técnicas comerciais. Também depois só foi ali, não lembro mais. Não tem mais, que é super importante você preparar o cidadão, preparar o jovem para o mercado de trabalho. A gente precisa se atentar a essas coisas, esquecer de questões ideológicas na escola. Escola não é para questões ideológicas, não. Escola é para você educar, é para você alfabetizar e você preparar o indivíduo
para a vida, para o mercado de trabalho. Então, assim, e essa matéria que nós colocamos lá, eu tenho certeza que, infelizmente, ela vai ser vetada, assim como foi vetada pelo gestor municipal, um projeto de lei que eu... Transparência, né, eu solicitava que a prefeitura desse uma transparência para a espera, para a fila de espera do SUS, quem vai fazer exame, quem vai fazer cirurgia, visto que tem pessoas aí que tem 2 anos, 1 ano, que está na fila de espera por exames e não sabe como é que está. Então nós fizemos esse projeto de lei, a Câmara de Vereadores aprovou, foi para que o prefeito pudesse sancionar ou vetar, o prefeito vetou, retornou para a Câmara e a Câmara, infelizmente, depois manteve o veto do prefeito. Então são matérias importantes que a gente precisa discutir. Essas pessoas que falam tanto de política nacional, que falam tanto de política estadual, precisam se ater às questões da cidade. Até porque, Henrique, quando um presidente, um deputado federal, um governador, ele manda uma emenda para um município, ele não manda para o cidadão de bem, não. Ele não manda para o cidadão comum, não. Ele manda via prefeitura, para que a prefeitura possa executar aquilo ali. Então, mesmo que não seja verba municipal, toda ela, federal ou estadual, ela vem para o município. Então, é o município que vai gerir. Então, a política mais importante para o cidadão do município é a política municipal. E eu gostaria de fazer uma pergunta, se você me permite. Eu não sou o entrevistador aqui, mas eu vou fazer uma pergunta para meu amigo Loredano, né, visto a audiência que nós temos nesse programa aqui. Eu não tenho dúvida que é o programa mais ouvido de Cabralha. Loredano, você foi candidato a prefeito na eleição passada. Você teve uma votação muito expressiva, brigando com 2 grupos políticos fortes, o grupo do atual gestor e o grupo do ex-prefeito baiano, que a gente sabe tem uma força política na cidade, tem uma rádio. Mesmo assim, você conseguiu se destacar. Uma pergunta que as pessoas me fazem na rua e eu não posso responder porque eu não sou Loredano. Loredano, tem projeto para Cabralha? Tem vontade de se manter na vida política de Cabralha? Loredano teria interesse de ser um candidato a prefeito na próxima eleição? Rapaz, tá vendo, Henrique? Vamos lá. Eu tava falta de entrevistador aqui, já está contratada. Com relação a projetos para Cabralha, eu vou te contar uma coisa que eu fiz agora, que agora eu estou sem saber se eu perdi dinheiro ou se eu ganhei dinheiro. Porque eu tinha uma casa no condomínio Outeiro das Brisas, lá entre Caraíba e Trancoso. E acabei de saber aqui, eu vendi e comprei uma área em Cabralha para fazer um projeto bem legal. Eu acabei de saber que o Lula está lá, então eu estou na dúvida aqui agora se eu fiz um bom negócio ou se eu fiz um mau negócio. Entendeu? Está aí rodando nos grupos todos aí que o Lula e Jânio já estão lá no Outeiro das Brisas. Veja bem, Girlei, tudo que eu queria na vida é que Cabralha tivesse um gestor como você, como o Xepa, como pessoas do nosso grupo que enxergam a administração pública de forma republicana, certo? O fato de eu ter sido escolhido do grupo lá atrás para ser é porque eu agregava mais condições de buscar recursos para a nossa campanha, certo? Recursos lícitos, como você sabe, você foi candidato com a gente, o Túlio foi que acompanhou a campanha. E para mim só serve assim, certo? Então, assim, eu enxergo Cabralha como a joia da coroa da Costa do Descobrimento, certo? E uma joia bruta ainda, que precisa ser, em alguns aspectos, retificado e em outros aspectos lapidado. Então, assim, quando eu decidi que eu ia ingressar no universo da política, não foi por paixão a isso não, porque realmente eu não tenho. Foi por entender aquelas máximas que a gente ouve aí, desde que o mundo é mundo, que as pessoas dizem, ou você ocupa o espaço, ou o espaço vai ser ocupado e você vai ter que aceitar essa ocupação. E assim, eu não enxergo agora não assumir a responsabilidade que nós, eu, você, Xepa, nosso time todo, que a gente teve a partir de 2020, né? Nós, como você disse aí, competindo contra uma máquina pública que é sempre muito difícil e contra um grupo político muito tradicional, que é a família Pinto, né? Seu Baiano. E a gente conseguiu surpreender todo mundo, 3.066 votos. E a gente sabe que a gente sofreu esse mesmo processo que o Brasil sofreu agora, que é o que aconteceu aí um pouco com o Ciro Gomes, com a própria Simone, mais com o Ciro, né? O Ciro estava mais na frente, que é o voto útil. A gente sabe que muita gente votou
no atual gestor porque estava apavorado com medo de Baiano voltar, e muita gente votou em Baiano porque estava rezando para o atual gestor sair. E a gente ali ainda assim conseguiu, com muita gente competindo, né, com Viola, com o Capitão Apolinário, Dr. Marcos, e a gente conseguiu, o menino da farmácia ainda, né? E a gente conseguiu ter uma votação expressiva. Isso traz a gente para uma responsabilidade. Então hoje, eu tive em Santander agora, eu passo na rua em Santander, todo mundo vem, quer falar, não desista não, agora vai ser uma eleição mais factível, porque não obstante o gestor vai lançar alguém com certeza, mas não é ele próprio, e não é ninguém da família. Então, assim, a gente está trabalhando desde início de 2020, que eu não por causa da política, mas porque ficou só eu e Grazi, e a gente entendeu que era mais agradável morar em Cabralha, né? Então, você sabe disso. E, como diz você, estou perdendo meu peso e preparando meu joelho para voltar à atividade futebolística, que é sempre bom, porque a gente está sempre interagindo mais com a sociedade. E, claro, a gente tem um grupo político, né? Nós todos temos, e a gente, com certeza absoluta, vai estar trabalhando aí para que a gente consiga que Cabralha venha a ter também uma gestão da forma que deve ser, né? Com pessoas competentes nos cargos certos, e que a gente possa levar essa cidade ao local que ela merece. Porque não adianta iludir. Não adianta iludir. Cabralha hoje ainda é um local que depende exclusivamente do município vizinho para existir, do ponto de vista turístico, e a gente precisa mudar isso, né? E outros sonhos que eu tenho, a gente fala muito disso, que é tentar mudar esse sistema educacional que a gente tem, que é muito ruim. Nossas crianças cada vez mais saem das escolas, isso é no estado em geral, né? Saem da escola sem saber do básico, não saem preparadas para a vida, acabam com isso indo pelo caminho mais fácil da criminalidade. Meu filho ontem me ligou se eu podia arrumar R$400 para a babá dele, que ele estava sem no momento, porque o irmão dela acabou de ser assassinado, acho que em Canavieiras, com 20 anos de idade, e a gente sabe, Girlei, você sabe disso, o Henrique sabe, tudo sabe. É triste demais, cara, é triste demais, e é muita gente jovem indo embora que poderia ter tido um destino diferente se tivesse uma educação diferente na nossa cidade. É isso que leva a gente a continuar aí na luta e buscar melhorias. Muito bem, são 11 horas e 13 minutos, olha, temos mais aqui com mais de uma hora, quase 1h30 de bate-papo. Vamos chegar aqui à parte final. Olha, eu particularmente gostei muito, foi muito bacana esse bate-papo, nessa explanação, essas análises de vocês, né, pessoas do meio político. E aí, deixo o espaço aqui, caso vocês queiram se reunir novamente aqui, vocês três, vir aqui no meu programa, o espaço vai estar sempre aberto. Se quiser deixar certo, uma vez no mês, a gente quer ir falar sobre política ao pé do ouvido. Eu roubei até o título da coluna do Jornal Cabralha. Eu falei, Túlio, vou usar como tema dessa entrevista política ao pé do ouvido, que é uma coluna do Jornal Cabralha Brilha. Até falei o nome errado, foi política ao pé da letra, mas não é política ao pé do ouvido. E aí, para finalizar, uma pergunta, né, vocês possam ser bem sucinto na resposta. Vocês também apoiaram, né, candidatos a deputado federal e estadual e que conseguiram se eleger. Como é que vocês analisam aí? Pode começar com vocês, Lê. Como você analisa aí esse apoio, o retorno desse apoio agora? Henrique, aproveitar para eu agradecer no final, mas já que você tocou nesse assunto, aproveitar aqui a oportunidade de agradecer, né, aquelas pessoas que confiaram no nosso projeto, né, que votaram em nossos candidatos, seja ele governador, o senador, os deputados, né, que nos apoiaram para fortalecer o nosso projeto aqui. É claro que ainda não tomaram posse, né, os deputados, mas, por exemplo, assim, eu falo pessoalmente mais do Neto Carleto, né, que é uma pessoa assim, que Loredano tem total abertura, tem total aproximação, e eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser uma pessoa assim, vai ser um parceiro nosso, um parceiro dos nossos projetos e um parceiro de Cabralha nos próximos 4 anos enquanto deputado federal. Ele toma posse, se eu não me engano, acho que é dia 1º de fevereiro, não é isso?
tomar posse. Primeiro mandato dele? É o primeiro mandato. Neto nunca foi candidato. Ele teve na SERB, que é um órgão do governo do estado, né, que cuida dessa questão de abertura de posse, saneamento, essas questões aí, mas ele nunca tinha sido candidato a nenhum cargo, né? Foi candidato agora, foi o quinto, né? O quinto mais bem votado da Bahia, uma votação expressiva. Quantos votos em Cabralha? Em Cabralha, 639. É um dos caras, assim, Henrique, que eu te digo assim, que se ele continuar na vida política, é um cara que tem total futuro. É um cara jovem, é um cara advogado, articulado, e é um cara que tem vontade de fazer política. Então é uma pessoa que a gente acredita muito, que vai estar ajudando não apenas Cabralha, mas vai estar fortalecendo ainda mais a Bahia no cenário nacional. Doutor. Pode falar. Henrique, nós fizemos a nossa opção lá atrás, apoiar Neto Carleta, depois, por uma condição também, a gente acabou apoiando o Raimundinho da JR. Fizemos uma campanha com recursos mínimos, né, com o Neto Carleta ajudando mais, e tivemos um resultado que eu considero positivo, porque você observa que Ronaldo Carleto, que é da família Carleto, que foi candidato a deputado federal da eleição passada, teve 60 votos em Cabralha. Então a gente levou a 10 o número da votação de Neto. E o Raimundinho da JR, que também foi candidato a deputado estadual da eleição passada, teve muito pouco voto em Cabralha, e a gente, conjuntamente com outro grupo político, a gente conseguiu dar uma votação para ele que o ajudou na eleição, até porque a diferença dele para o primeiro suplente não foi tão grande. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, você pode escrever aí que Neto Carleto vai se tornar um dos grandes políticos, se não do Brasil, talvez, mas da Bahia com certeza. A gente ficou muito impressionado com a capacidade de articulação dele, com a organização da campanha dele, né, Geli? A gente recebia todo dia zap, está precisando de quê, está faltando isso, está faltando aquilo, e a gente conseguiu fazer um trabalho que eu considero bacana, certo? Ele é muito articulado, muito inteligente, e assim, tem uma paixão pelo que faz que me impressionou muito, certo? É diferente talvez do tio, que está saindo agora da vida política, porque o tio entrou na política mais por uma necessidade de estar dentro do aquilo que a gente falou, ou você preenche o espaço, alguém vai preencher. Mas o Neto não. O Neto é político desde criança, o avô dele, par de pai, Orlando Almeida, foi prefeito do Prado, foi um grande gestor público no Prado, numa época que a política era diferente. O tio está aí, é uma expressão nacional da política. E ele, a paixão dele vai levar ele longe. E é isso, a gente acabou também tendo um resultado que eu considerei bastante bacana com a CM Neto. A gente concorreu, lembrando sempre, contra a máquina do governo do município, né, Gilei? E aqui foi um percentual bem pequeno de diferença. 1.196 votos. Percentualmente foi satisfatório para a gente. E torcer agora para que tudo dê certo, para que Jerônimo seja um grande gestor da Bahia, para que Lula consiga pacificar esse Brasil tão dividido e que a gente avance tudo isso que a gente quer. De repente esse negócio dá tão certo que a gente pula rapidinho aí para ser de fato o que a gente deseja sempre, que é um país de primeiro mundo, que o Brasil tem status para isso e merece estar lá. Túlio, como você analisa a vitória de Neto Carleto e também Raimundinho da JR? Pois eu fiquei impressionado, como o Loredano falou, com Neto Carleto, né, por ser jovem, 26 anos, e toda essa... 26 anos? 26 anos. Com toda essa bagagem hereditária, familiar, de política, eu acho que aportou toda nele. Isso. Não é? Ele nasceu predestinado a ser um político. E um político competente, ele tem isso na alma, na veia, eu senti isso muito. Eu sempre trabalhei, né, com campanhas políticas, com políticos, e nele eu vejo assim, uma joia rara. Ele é um desses políticos que realmente vão se destacar e tem um caminho todo aberto, não só na política estadual, mas nacional também. E como o Loredano falou, e o Girley também, nos impressiona não só a capacidade dele, ele se preparou para isso, não é só o talento, ele viu um talento com a competência, com o preparo, né? E a campanha dele também, né? Agora olhando pelo lado profissional, que é o lado, né, que eu tenho esse olhar técnico,
né? Foi feito com muito esmero, muito bem organizado, muito bem planejado, e a gente ter, né, Neto Carleto do nosso lado é muito importante, né, porque é uma força que a gente vê que realmente ele está junto. Loredano, né, conhece, é amigo da família, e o Girlei e o Loredano vão ter portas abertas para trabalhar a política aqui para Cabral, porque foi por isso que houve essa questão do apoio, né? É para a gente trazer agora esses canais políticos para trabalhar por melhor o Cabral. E duas coisas que eu fiquei impressionado também, falando em impressões, em relação a você. A sua modéstia, que foi confirmada agora, e o seu conhecimento político. Então, estou com cola aqui na tela, fica fácil. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, a gente está aqui batendo papo, né? E batendo papo também com os ouvintes. Eu acho que isso é sempre salutar, né? A gente está tendo esse debate republicano, democrático, né? E com olhar para o bem comum de todos, que é o olhar da ética sobre a política. E essa que é a nossa bandeira. Agradecer e sempre que chamar, estaremos aqui com o maior prazer. Maravilha, eu que agradeço a vocês. Feriado, né, cara? Um dia você está vai trabalhar ainda, né? Mas o doutor está de folga, Túlio também. Daqui a pouco choveu também, não deu mas, cara, foi muito bom mesmo. Eu particularmente gostei, assim, a gente pôde, né, fazer uma análise, né, bem elaborada aí, com opiniões até divergências, né, mas no mesmo sentido, muito bom, muito interessante, né, até para os ouvintes também conhecer uma análise local, né, porque às vezes a gente só vê as análises de fora e tudo, mas uma análise local, como a gente enxerga a política no âmbito nacional, no âmbito estadual, como o Gilberto falou, já com fervor, né, tem essa vontade da política nacional, que possamos ter também para a política municipal, que é muito importante, né, conhecer, buscar, se informar, para debater também, para fazer uma escolha melhor daquilo que você pensa para o município. Eu quero agradecer a vocês e aos ouvintes aí que estão na escuta, na sintonia, e dizer que quiser daqui a um mês novamente fazer um bate-papo desse novamente aqui, o espaço vai estar sempre aberto. Eu deixei espaço para vocês fazerem as considerações finais. Ô Henrique, por mim está marcado aí já, uma vez por mês, fazer esse bate-papo é importante, para a gente estar debatendo os problemas de nossa cidade, conversando e a população acompanhando. Gostaria de aproveitar a audiência do seu programa e informar, né, que nós fizemos uma indicação na Câmara de Vereadores que foi aprovada da Casa do Ambulante, aqui na Coroa Vermelha. O que seria essa Casa do Ambulante? Seria a construção de um espaço, né, com banheiro, ali com a sala, com a estrutura ali com a geladeira, com micro-ondas, para dar mais dignidade para os nossos ambulantes. Né? Nós temos uma cidade que tem uma quantidade enorme de ambulantes que vivem do turismo. São pessoas que muitas vezes vêm do Geraldão, são pessoas que vêm da Tânia, pessoas que vêm do Campo Verde, de vários bairros de Cabralha, e muitas vezes ficam o dia todo nesse sol. Então, para você dar mais dignidade a essas pessoas, a gente fez essa indicação e espera que o Executivo Municipal ele possa atender, né, um pedido que não é meu, mas é um pedido que é da população, até para a questão de saúde pública, de você cuidar mais das pessoas, né, a pessoa que fica o dia todo ali exposta ao sol, você tem um ponto de apoio para poder tomar um banho, para você poder esquentar uma comida. Muitos deles trazem comida de casa, então você tem um ponto de apoio para você esquentar um almoço, uma comida. É você dar dignidade a essas pessoas, né? Administrar é você cuidar bem dessas pessoas. Então o nosso mandato, pensando nisso, fez essa indicação e nós vamos estar aí brigando para que essa indicação ela possa ser concluída, que vai beneficiar muito aí a nossa população. Agradecer a você, né, por esse espaço, aos nossos queridos ouvintes que estão aí nos acompanhando até agora, e dizer que nós estamos sempre aí a serviço da população, e será um prazer daqui a um mês estar aqui novamente. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Gilei. Túlio, suas considerações finais? Também agradecer aos ouvintes, né, por estar até agora nos acompanhando, e a você também por estar cedendo esse espaço. Vamos, com todo o prazer, estar aqui, vamos fazer disso um encontro mensal. A nossa proposta, né, como também jornalistas e através do Cabral Brilha, trazer informações, eventos e acontecimentos, né, que contribuam de alguma forma positivamente para a comunidade,
e esse debate político é muito importante para que a gente possa colocar essas questões e as pessoas, né, possam refletir realmente pela política, porque a política ela está no meio de todos nós. Nós temos que ter esse olhar, ter essa racionalidade, saber da importância e também da participação na política. Então eu gostaria de agradecer, mandar um grande abraço para todos os ouvintes e mais uma vez estamos juntos, viu, Henrique? Valeu, Túlio. Doutor Loredano, suas considerações finais. Henrique, primeiro agradecer o convite, estou sempre à disposição, agradecer aos ouvintes, mandar um abraço a todos. Veja bem, a gente tem que estar firme agora, a gente vai passar talvez um períodozinho meio conturbado aí, com essa transição, mas a gente tem sempre que lembrar o seguinte, tem 37 anos que a gente vive numa democracia e o que é principal para a gente é que a gente se mantenha nela. Qualquer coisa que seja diferente disso é voltar para o pé do morro, voltar para o pé da ladeira para ter que começar a subir de novo. O Brasil é um país grande, é um país com potencial fora de série, a gente vive no melhor lugar do Brasil, a gente vive na Costa do Descobrimento, a gente vive em Santa Cruz Cabrália, e dizer a todos que vai ser um prazer imenso se a gente puder estar outras vezes aqui para falar de tanto de política como local, quanto nacional, quanto estadual, quanto de outros assuntos também que possam ser interessantes. E é isso aí, vamos em frente, 2023 está chegando e a gente precisa avançar. Valeu, doutor. Dilei, quer falar mais uma coisa? Ô Henrique, só mandar um abraço pra galera do Instagram, né, que tá acompanhando. Eu não tenho como mandar, porque a tela tá aqui atrás de uma galera grande participando, mandar um não abraço vou aí, por conseguir favor, mandar pra Dilei. todo mundo não, que é muita gente ali. Rubens Miranda aí que tá dizendo aí, na próxima eu quero participar, hein. Tá convidado também. E pra finalizar aí, só como nós vivemos na comunidade indígena, né, a audiência desse programa é uma grande, um número de indígenas, né, Lula colocou aí que provavelmente vai ser criado o Ministério dos Povos Originários, né. É importante também, né, os povos indígenas estarem representados lá com o Ministério. Eu acredito que vai ser de grande valia. Eu acredito que Você tem um número de quantos candidatos indígenas foram eleitos para deputado? olha, eu não sei se foram 3, deputado federal, você fala, né? Se eu não me engano, foram 3 ou 5, alguma coisa nesse sentido. Mas esse ministério, segundo o próprio Lula, quem deve ser o ministro deve ser um indígena que deve ser escolhido para ser... É o mais correto, né? Para estar à frente desse ministério. É importante, uma vez que nós temos um grande número de indígenas na nossa cidade, passar essa informação para a população. Quem sabe não vai ser o indígena da Coroa Vermelha. Quem sabe não seja o Biranã, né, o Biranã? 11h28 aí, finalizando aqui o nosso bate-papo política ao pé do ouvido, acertei tudo. Gente, obrigado aqui aos nossos amigos Girlei, Túlio, doutor Loredano, falar Túlio aqui, Cabralha Brilha aí nas redes sociais, o site cabralhabrilha.com.br, YouTube, Instagram, um jornal que faz Cabralha brilhar, trazendo notícias aí, social, cultural, mostrando o que Cabralha tem para brilhar. Então acompanhe sempre aí o jornal Cabralha Brilha aí, na parte de esporte me acompanha lá também, que eu estou sempre por lá, viu?